Uma das coisas que a gente fala, quando a gente está falando de DDD, a gente fala muito de linguagem ubíqua. Assim, não tem como falar de DDD e não falar de um dos pilares, que é a linguagem ubíqua. Mas aí, nós aqui do Brasil, né? E como bom baiano que você já deve ter passado pela sua cabeça aquela dúvida, né? Eu escrevo meu código em português ou em inglês? Essa é só para abrir, só para aquecer. Tá bom. Olha, gente, eu confesso para vocês que essa dúvida male male passa na minha mente. Eu tenho dois cenários, quando eu sou dono do código e quando alguém é dono do meu código. Quando eu sou dono do código, se eu estou fazendo projetos que vão rodar dentro do Brasil, né? Sei lá, tô publicando algum código no GitHub com alguma técnica de design que eu acho interessante. Ou se eu tivesse, né? Eu nunca tive uma empresa, mas se eu tivesse fazendo uma empresa, tivesse um produto que rodasse dentro do Brasil e tudo mais, e meus devs e as devas aí fossem todos brasileiros, brasileiras, meu código todo seria em português. Eu não tenho a mínima dúvida sobre isso. A mínima. Is pessoa jurídica, então. Hã? Então você está Exatamente. confortável com o is pessoa jurídica. Totalmente. Estou muito confortável em misturar um pouquinho de inglês com muito português, simplesmente porque está tudo bem. A linguagem é escrita em inglês, né? Então você pega, sei lá, Java, C Sharp, qualquer uma dessas. Então, eu confesso que eu não tenho capacidade técnica nesse momento na minha vida para construir uma linguagem com a sintaxe toda em português, como ninguém fez até agora. Eu aceito o destino de usar o que o povo fez, mas aonde eu posso meter a língua mãe ali, eu meteria de boa. Eu acho que a minha opinião é que facilitaria muito a vida de todo mundo que programa, porque eu não sei vocês, mas a minha experiência vendo código em inglês escrito pela população de desenvolvedoras e desenvolvedores brasileiros aí, eu acho que saem uns nomes muito distorcidos, independente até de domain driven design, sabe? Porque tem palavra que é difícil de traduzir. Exatamente. Tal. E eu acho Eu que acho o que tem contrário também. palavra. Pode falar, Otávio. Eu acho que tem palavras que não tem tradição, por ser uma questão cultural, né? Por exemplo, meio de pagamento, aqui no Brasil tem boleto. Como você vai traduzir boleto para o inglês? Então. E aí eu. Então, o que é que eu tento fazer, né? Porque, por exemplo, todo o código que eu passei até hoje, os códigos que não eram meus, eram escritos em inglês. E, por exemplo, quando eu publico, sei lá, quando eu tento fazer alguma coisa que eu imagino que possa ser open source e tal, beleza, aí eu saio ali pelo inglês, porque realmente a língua universal não tem nem o que falar. Mas eu vou dar um exemplo que eu acho que machuca muito. Escrever o código em inglês eu já acho difícil. Agora, a gente também vê muito código que os testes automatizados, os cenários, são descritos em inglês. Ou seja, se declarar os nomes compatíveis ali, né, com o negócio que você está resolvendo já é difícil. Imagina escrever uma frase que explica uma situação que você quer testar numa língua que muitas vezes não é muito dominada. Então, a minha sugestão, assim, quando eu entro nesse tipo de seara, eu acho que comentário ajuda. Eu sou bem pró comentário, só para deixar claro, né? Para mim, eu não pratico a lei de só comento código que não é legível. Eu não, em nenhum momento na minha mente eu acho que um método que eu escrevi vai ser legível o suficiente para superar ou escrever um comentário na minha língua nativa. E quando eu estou testando, se a biblioteca aceita, por exemplo, em Java, você tem lá o JUnit, eu posso escrever o nome do método em inglês, porque beleza, ok, e eu boto lá um metadado, né, um annotation, chama display name, eu posso escrever uma frase em português, que é uma espécie de dica. Tá passando um helicóptero, foi mal, gente. Tá Dá para ouvir bem, dá para ouvir bem. Seu jantar? Deixa ali a espécie de dica, né, para a galera. E, obviamente, a gente também tem que respeitar, né? Tem empresa brasileira que, hoje em dia, ela tem outras sedes em outros lugares aí do planeta. E ok, que inglês é a língua universal. Mas, assim, se eu pudesse optar, dado esse cenário, no cenário ideal, para mim, o código seria em português e eu aceitaria o que o framework ou a linguagem me dá. Então, seria is, pessoa jurídica, is aceitou. Find todas as pessoas. Isso, find by nome. Find by nome, nossa, find by nome, and, porque lá no Spring Data já vai criar, por exemplo, se for em Java, vai lá no fundo, assim, find da by alma. nome, and, CPF,
É isso aí. É exatamente disso que eu tô falando, cara. É exatamente disso. A gente aceitou durante muitos anos aqui no Brasil todo mundo falando Hibernate. Por que eu não vou aceitar um Find by nome, gente? Boa, boa. Já tá tudo misturado. Tá tudo misturado. Já tá na coliga. Tem uma pergunta interessante, né? E contrato de APIs? Você acha legal em português ou em inglês? Cara, então, acho que eu vou na mesma linha. Se eu tô, de novo, eu tô fazendo um software que eu sei que, óbvio, né, que a gente sabe que software é um bicho mutável, você quer que seu negócio tenha sucesso o suficiente para expandir as barreiras do país que ele nasceu e tudo mais. Então, é sempre muito interessante e tal, mas eu ainda é na mesma linha. Deixaria os endereços escritos em português, tudo em português, simplesmente porque está começando com todo mundo em português, né? Tem uma coisa que talvez em algum momento a gente chegue nisso, mas eu gosto muito do artigo lá do cara, do senhorzinho do No Silver Bullets, que ele fala, né, que uma dificuldade essencial do código é que ele é complexo por natureza, provavelmente mais complexo do que todos os produtos que já foram produzidos pela humanidade. Então, eu acho que português é deixar a língua mais próxima da língua mãe, é um dos caminhos para simplificar o que eu já sei que vai ficar difícil no futuro. Então, se eu já sei que vai ficar difícil no futuro, eu adotaria todos os caminhos necessários para controlar a simplicidade desde o princípio. Você tá falando, tô pensando aqui, até pro cara de negócio ver o nome do teste e ficar mais legível, né? Testa o pagamento de boleto, né? Então faz aquele tipo de coisa. De fato, como se todo time fala português, botar o código em inglês, você meio que não está seguindo a linguagem ubíqua, né, do próprio DDD, né? Você está afastando o cara de negócio do código. Eu acho. E sem contar no jeito, até falando em termos ainda mais práticos, eu não sei vocês, mas eu já perdi a conta do número de vezes que eu vi pessoas gastando, aqui eu vou chamar que é um gasto, gastando muitos minutos da vida para decidir qual nome de classe seria em inglês, qual nome do método seria em inglês, para tentar não se distanciar muito da definição daquela parada em português. Mas aconteceu comigo muitas vezes. Então... Eu trabalhava no e-commerce e, tipo, tem muita coisa que só tem no Brasil, né? Por exemplo, parcelar. Parcelar não tem nos Estados Unidos. Como é que você chama parcelar em inglês? Como chama boleto? Então, tem muitas coisas que só tem no Brasil. Então, o time de negócio falava uma coisa, como traduzir isso sem que o time perca essa comunicação fluida é complicado pra caramba. É verdade. E, cara, e aí, ainda falando de linguagem ubíqua, né? Quando a pessoa começa a trabalhar com DDD pela primeira vez, ela começa a ver, devagarzinho, começa a ver ali os conceitos de bounded context, que eu não sei como que a gente traduz isso, Alberto? O bounded context. A tradução no livro traduzido está contexto delimitado. Então, os contextos delimitados. E aí, assim, uma das coisas que eu acho que a pessoa pode ter dúvida é, cara, a linguagem ubíqua, ela é por contexto delimitado, por bounded context, ou é uma linguagem ubíqua across, assim, cara, para essa empresa que eu estou fornecendo o sistema, se eu usar essa linguagem ubíqua aqui, eu posso ter um glossário só, não importa quantos bounded contexts eu tenha. É uma excelente pergunta, né? Isso daí contribui tanto para a complexidade do código, né? Assim, eu estou muito nos últimos, sei lá, se eu vou pegar os últimos 2 anos aí da vida, o último ano e meio, tenho pesquisado muito sobre qualidade, complexidade de código em si, misturando muito indústria e academia, né? E eu acho que o código, se a gente pudesse fazer código sem falar com ninguém de negócio, alguém fala qualquer coisa para a gente esqueceria. Imagina que não tivesse linguagem ubíqua, imagina que fôssemos bichos mutantes, que escrevemos código e simplesmente sai pelo outro lado, e os nossos clientes, né, as nossas clientes usariam, já é difícil manter o código. Quando a gente mistura o código em si e ainda tem que ficar se preocupando, né, com a língua que tem que ser falada, com o negócio e tal, tudo fica muito mais complexo.